Paz, amados. Achei por bem nessa manhã falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Muitas ideias, muitas coisas surgem sobre a Páscoa e a gente às vezes muda, às vezes nós mudamos o verdadeiro significado da Páscoa na troca dos ovos de Páscoa, na troca do coisa, e a comemoração ela se torna algo diferente do que na verdade é a Páscoa. Então, eu preparei esse material, na verdade, com a ajuda de um pastor amigo meu, pastor Gabriel Porto, e eu peguei alguma coisa dele do significado da Páscoa e acrescentei algum material, mas falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa, nós temos em Levítico capítulo 23, do verso 2 e 3, dizendo assim, estas são as minhas solenidades, as convocações fixas do Senhor, tá? Que vocês proclamarão como convocações sagradas no seu devido tempo. Então, na verdade, as festas que nós vamos falar sobre a Páscoa, que é uma das 7 festas que nós chamamos festas judaicas, e quando Deus instituiu, na verdade, as festas, a Páscoa ela passa a ser depois a principal das festas. Ela é a festa mais festejada pelos judeus e o nome festa já traz para a conotação humana. Então, quando Deus falou festa, Deus não falou festa, Deus falou solenidade. As minhas solenidades, no texto que nós vamos ler daqui a pouco em Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa, nós vamos ver que Deus fala são solenidades. Então, solenidades são convocações especiais. Então, para que vocês vejam, o que é solenidade? Vem da palavra hebraica moedim, que significa convocações, encontros dedicados ou ensaios santos, que significa Kodesh. O que é um ensaio santo? Na verdade, todas as festas elas têm um simbolismo. Todas essas festas judaicas elas têm um simbolismo, né? Então, na verdade, nós temos as 7 festas. Só vou falar sobre as 7, só vou mencionar as 7, mas não vou falar sobre elas porque não é o momento. Eu vou falar sobre a Páscoa. De repente, depois eu começo a falar sobre as 7 festas num próximo vídeo para deixar o pessoal ou os irmãos mais entendidos sobre esse assunto. Então, a primeira dessas festas era a festa da Páscoa, que ela era no dia 14 e 15 de Nissan. A Páscoa também chamada de Pessah. Pessah é uma palavra hebraica para simbolizar a Páscoa. E a gente vai usar muito esse termo depois, tá? Essas 4 festas que elas estão aqui mencionadas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, elas cada uma delas tem um simbolismo especial. A gente não vai falar sobre elas agora, depois no próximo vídeo provavelmente a gente fale, mas a Páscoa simboliza a morte de Jesus Cristo, né? Entendeu? O Cordeiro Pascual. Então vocês vão ver onde a gente vai chegar. Então essas festas, na verdade, elas eram no 14 e 15 do mês de Nissan. Isso é março, abril. Para nós o calendário judaico fica entre o calendário nosso, que é o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos, tá? Então, na verdade, seria março, abril. Essas festas, essas 4 festas, elas são no princípio do ano, na primavera. E as 3 festas depois, que vão passar depois, elas são no outono, tá? Em setembro, outubro, para nós o mês de setembro, outubro, que na verdade são as trombetas, a expiação e os tabernáculos, tá? Que é o mês de Tisri, tá? Cada uma delas tem o seu nome em hebraico, né? A gente não vai comentar sobre elas agora. Na verdade, a gente vai comentar sobre a Páscoa. Falando sobre a Páscoa, o sentido ou o significado da Páscoa. O que significa Páscoa? Então a gente vai passar e a gente vai falar o seguinte. Quando a gente vai falar sobre a Páscoa, por exemplo, em português a gente só tem uma palavra que define Páscoa. Para definir Páscoa é Páscoa, entendeu? A gente não tem uma outra palavra, não tem um outro significado, é Páscoa. A gente chama Páscoa e pronto. Então, em português, uma única palavra define esse termo Páscoa.
Em inglês já dá para a gente ter um entendimento melhor, porque o inglês separa essa Páscoa, a Páscoa religiosa da Páscoa comercial. O que acontece? Em inglês nós temos duas palavras, então, que definem a Páscoa. Uma delas é Easter e a outra delas é Passover. Essas duas palavras, elas são palavras que têm um significado, por exemplo, o que é Easter? Easter é usada para a Páscoa celebrada pelos cristãos e é a mesma palavra para se referir à Páscoa comercial. Então, a maioria dos cristãos, eles comemoram Easter. E, na verdade, nós não poderíamos comemorar Easter. Nós teríamos que comemorar Passover. Por quê? Porque é o verdadeiro significado da Páscoa. A palavra Passover já está ligada à Páscoa judaica. Tá? Também é possível chamar Passover de Pessah, na verdade, que é a palavra hebraica para Páscoa. Como é que funciona, então? Qual a diferença entre elas? A diferença está na tradição religiosa de cada grupo. Para os cristãos é o período, presta atenção, o que significa Páscoa para nós, os cristãos. Para o cristão é o período no qual Cristo morreu e ressuscitou. Isso é a nossa Páscoa. Para os judeus é o período que marca a saída do povo hebreu do Egito, tá? Sob a liderança de Moisés. Além dos rituais e as datas, as datas elas também são diferentes, elas comemoram em tempo diferente. A Páscoa judaica raramente ela coincide com a Páscoa cristã. Então, quando nós comemoramos a nossa Páscoa, nós estamos comemorando, na verdade, a morte e ressurreição de Jesus. Presta atenção, tá? A troca de ovo, o comércio tira a gente do foco que, na verdade, é o simbolismo da Páscoa, é o significado real da Páscoa. Então, o termo Passover vem da junção das palavras Passover, que significa passar sobre, passar por cima, e essa é a tradução da palavra hebraica Pessah. Tá ali o termo hebraico lá embaixo, que aí não tem como, né? Mas para o inglês, da tradução da palavra hebraica Pessah para o inglês. Diz a Bíblia, então, lá em Êxodo, e a gente vai ler esse texto, que antes de Deus enviar a 10ª praga sobre os egípcios, os hebreus deveriam matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de suas casas. A 10ª praga, então, é aquela da morte dos primogênitos. Portanto, quem passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, quem passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não sofreriam as consequências da 10ª praga. O anjo da morte, ao ver o sangue no umbral da porta, passaria sobre. E isso é a expressão Passover, passar sobre. Tá? Então, aquela casa passaria sobre aquela casa e não mataria o primogênito daquela família. Então essa passagem do anjo da morte sobre a casa é chamada no hebraico então de Pessah, tá? E no inglês de Passover e no português Páscoa para nós, tá? Aí nós vamos pegar a primeira instituição da Páscoa, que é em Êxodo capítulo 12. Eu estou com a minha Bíblia aberta, o texto é longo, não dava para colocar todo o texto aqui, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então esse mês, na verdade, de Nissan, ele passa a ser o primeiro mês do ano, contando então com essa primeira festa, que era exatamente no princípio da primavera. Tá? Falar então a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro de cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. E aí calculareis quantos podem comer, quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Presta atenção no detalhe. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis então tomar o cordeiro ou o cabrito. Guardarás o cordeiro no 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, do 14º dia, né? Tomarão o sangue e o porão sobre os umbrais das ombreiras, as vegas da porta, nas casas em que os comerem. Naquela noite passarão
passarão a carne assada, comerão a carne assada no fogo, os pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fissura. Nada deixareis dele para amanhã, e o que porém ficar pela manhã queimará no fogo. Desta maneira comereis, com lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passará pelo Egito, passará o anjo, para que naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens e animais, e executarei os meus juízos sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverem. Quando vir o sangue, passarei então por vós, e não virá sobre vós a praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial, e vocês celebrarão como solenidade ao Senhor. Lembra que eu disse isso? Solenidade ao Senhor. E vocês vão celebrar por estatuto perpétuo. Na verdade, aqui nós estamos falando da instituição da Páscoa. Quando ele fala que o cordeiro terá que ser separado, ele fala assim, no 10º dia, o cordeiro chegava na casa da família. Guardareis o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, tal. Guardareis o cordeiro até o 14º dia. No 10º dia, o cordeiro chegava na casa. Tá? Quando o cordeiro chegava na casa, o cordeiro era preparado a partir do 10º dia, para no 14º esse cordeiro ser imolado, esse cordeiro ser sacrificado. Quando nós vemos a questão de Jesus, isso em Lucas capítulo 22, né? Eu acho que Lucas capítulo 22, ele vai falar certinho, tá ali, a última Páscoa, tá? Quando nós vemos o testemunho de João Batista, só falando isso, sobre ligar aquele cordeiro do Êxodo com o cordeiro Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós falamos que todas as festas elas têm um simbolismo, a festa da Páscoa simboliza a morte de Cristo. Então, como que funciona essa questão? No 10º dia, o cordeiro era trazido para a casa da família, e o cordeiro entrava na casa da família e ele era totalmente avaliado, se ele era macho, se ele era de 1 ano, se ele era sem defeito, como estava esse cordeiro. Como é que funcionava esse cordeiro na casa da família? Ele ficava desde o 10º dia até o 14º dia, onde no final da tarde ele seria então crucificado, ele seria então morto, tá? Esse cordeiro Jesus Cristo, na verdade, ele começa a sua preparação no 10º dia. No 10º dia ele chega na cidade. Ele tem que entrar na cidade de Jerusalém, mas ele não chega na cidade, ele para na porta da cidade e ele espera até o 10º dia. No 10º dia ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, vocês lembram da história, e ele fica em Jerusalém sendo avaliado, vendo se ele tem defeito, dentro de todo aquele processo que ele passa de julgamento, até ele ser imolado, até ele ser crucificado. Então, exatamente no contexto da Páscoa. Isso Lucas, ele vai falar da última Páscoa, Lucas capítulo 22. Eu acho interessante o fator Lucas. Por que eu gosto de Lucas? Eu tenho quase certeza, tá? Não dá para mencionar isso com certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza de que o Paulo, ele pega as informações de Lucas quando ele vai falar para Jesus, quando ele vai falar para os coríntios sobre a preparação da ceia, e ele começa a usar a expressão, no dia em que foi traído, tomou Jesus o pão. Então ele usa esse termo, e eu acredito que ele pega essas informações de Lucas, já que Lucas andava próximo a Paulo, era o seu médico particular, e era o seu escrivão. Então Lucas estava muito próximo de Paulo, Lucas estava andando muito junto com Paulo, vivendo com ele. Acredito que Paulo tenha até
usado essas informações de Lucas. Eu gosto muito desse termo, é o texto que mais fala sobre a ceia de forma linda. Ele diz assim, ó, capítulo 22, do versículo 7 em diante, ó lá, do versículo 7 até o 16. Por que a gente vai ler por partes? Porque a gente vai ver que vai haver uma transição aqui, ó. Chegou o dia dos pães asmos e importava comer a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, onde queres que a preparemos? Então Jesus lhes explicou, dizendo, ao entrares na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água. Segui-o até a casa que ele entrar e dizei-o ao dono da casa. O mestre manda perguntar de onde está o aposento ao qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali fazer os preparativos. Indo eles, encontraram tudo como ele dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com os discípulos, com os seus apóstolos, e com ele os seus apóstolos. E ele disse, aí que vocês precisam pegar bastante o que Jesus disse. Ele disse assim, ó, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Por quê? Porque vos digo que, pois, nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E interessante quando Jesus faz isso, esse momento aqui, que ele vai, na verdade, comer com os discípulos a última Páscoa. Por que a última Páscoa? Porque até aqui agora, todo o simbolismo judaico estava sendo trazido para o cristianismo até esse momento. Nesse momento, Jesus separa, porque lá eles comemoravam o cordeiro que foi morto e foi o sangue espargido, o sangue passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não matasse os vossos primogênitos. Como foram libertos naquele dia pelo aquele cordeiro, a partir de agora Jesus está falando que ele estava preparando para o seu sofrimento. Então, a partir de agora, ele será esse cordeiro. Aquele cordeiro era um cordeiro substituto que apontava para esse cordeiro. Tá? Então, quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim, olha, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Esse momento é um momento muito especial para mim. Na verdade, Jesus entendia que era um momento onde dali em diante ele seria o verdadeiro cordeiro pascal. E aí ele vem no texto de Lucas e ele institui a primeira ceia. Tá? No versículo 17, onde a gente vai continuar lendo, diz assim, ó, tomando ele o cálice e havendo dado graças, disse, recebei-o e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, lhes deu, dizendo, esse é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vós. E eu acho interessante, né? Até o versículo 20, né? Eu pus 21, mas até o versículo 20 é o texto que vai falar sobre o assunto aqui, para não mudar o contexto da história. Quando Jesus fala isso, eu só gostaria que vocês prestassem atenção na dificuldade de entendimento dos discípulos, porque nós fomos preparar uma Páscoa. E agora Jesus está servindo para nós uma ceia. Não sei se vocês estão entendendo isso. Não foi uma Páscoa que ele serviu uma ceia. Que ele tomou o cálice, dizendo que esse cálice era o novo cálice, é o cálice da nova aliança do sangue. Depois ele toma o pão, falando que esse pão é o pão que é a minha carne, que foi moído, né? Que foi dilacerado por vós, e vocês vão ter que fazer isso em memória de mim. E os discípulos ficaram pensando, essa Páscoa está totalmente diferente. Porque ali ele falou, esse eu desejei comer convosco essa Páscoa, mas muito eu desejei, por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês o novo modelo de celebração dessa Páscoa. Nós celebramos o Cordeiro que foi morto. Então, celebrar o Cordeiro que foi morto, na verdade, é a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é a verdadeira representação da Páscoa, tá? Então, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Já já. O verdadeiro significado da Páscoa, Jesus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, foi ele que se deu por nós, e a ceia, como nós celebramos a ceia, como hoje nós celebraremos a ceia, e como nós celebramos a ceia é a nossa Páscoa, gente. Lembram de Jesus em Lucas 22, ele usa a última ceia a última Páscoa para transformar aquela última Páscoa na primeira ceia. E aí da primeira ceia ele disse, lembram que lá em Êxodo capítulo 12, Deus falou que seriam solenidades que teriam que ser observadas por estatuto perpétuo. Quem é que pode mudar um estatuto? O verdadeiro legislador. Quem é o verdadeiro legislador? Cristo. Então a Páscoa chegou até o momento em que o verdadeiro Cordeiro Pascal estava para ser oferecido uma vez por todas para livrar as nossas vidas. Então, nesse momento de Páscoa, onde nós trocamos ovos, trocamos chocolate e nós festejamos de uma forma nada contra. Não estou querendo dizer com isso que nós estamos fazendo a coisa errada. Quem sou eu para dizer isso? Mas eu queria dizer que nesse dia, nós deveríamos prestar mais atenção sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Alguém morreu em nosso lugar para que hoje a gente pudesse comemorar. E ele disse para nós, quando serviu a ceia, vocês têm que comemorar a minha morte até que eu venha. Jesus está praticamente às portas. Jesus está praticamente vindo buscar a sua igreja. Se aquele sacrifício não tivesse acontecido, hoje nós não estaríamos aqui. Então hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de comemoração. Então comemorem com a ceia do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa, que a ceia do Senhor é Jesus. Amém, amados? Deus nos abençoe.